Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar ainda nosso estudo sobre o Estado absolutista, né? Vamos começando aí na página 102 do livro de história de vocês. As guerras que fortaleceram o rei, né? Nós sabemos que o poder absolutista era um poder que era um estado de uma espécie de governo que dava poder absoluto ao rei, né? É claro que em alguns casos o rei tinha alguns costumes, algumas leis que limitavam o poder do rei, né? Mas na maior parte, né, esse poder estava concentrado. Com o passar do tempo, esses reis foram adquirindo prestígio, se fortalecendo, e esse poder passou a cada vez ser mais concentrado nas mãos aí do monarca. Então, guerras que fortaleceram o rei. Duas importantes guerras também colaboraram para a centralização política na Europa, que foi a Guerra dos 100 Anos, que ela acontece de 1337 a 1453. Enfraqueceu a nobreza, pois muitos nobres morreram no conflito e as guerras de religião. Lembrando que os reis, eles faziam lá um pacto, né, um acordo, eles protegiam os nobres, né, a nobreza, e a nobreza, em troca, ganhava cargos na administração no reino. Então, com o enfraquecimento dessa nobreza, então o poder ele se concentra cada vez mais nas mãos do rei. As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes. Huguenotes eram nome dados aos protestantes, ocorridos na segunda metade do século XVI. Então, esses conflitos opuseram grandes famílias da nobreza, dos Guise católica e dos Bourbon protestantes, e resultaram em episódios sangrentos. Então a gente percebe aí, são guerras dentro da nobreza, né? Alguns nobres católicos contra os nobres protestantes. Um deles ocorreu em 24 de agosto de 1572, na França, quando a rainha Catarina de Médici, interessada em afirmar o poder monárquico, ordenou a matança de protestantes. Então a violência ela foi tanta que se estendeu até o interior do país, ocasionando a morte de 30 mil protestantes. O episódio ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. A gente percebe que esse episódio, na verdade, ele sempre era maquiado de guerras religiosas, mas no fundo a gente percebe ali que sempre foi por poder, né? Muitas vezes até nos dias de hoje, né, a gente vê muitos conflitos por questões religiosas, né? Que eles dizem que ser por questões religiosas e que no fundo é de caráter econômico, é por poder, é por domínio, né, de uma certa região, de um certo povo. Na França, as guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado de Henrique IV, que, ao assumir o trono em 1589, renunciou ao protestantismo com a célebre frase: Paris bem vale uma missa. 9 anos depois, ele assinou o Edito de Nantes, que concedia liberdade religiosa aos protestantes. Então, os protestantes, né, de início, eles eram proibidos, né, de professar sua fé, e aí entrava em conflitos com os católicos. Então, só vai cessar essa questão aí entre católicos e protestantes depois que o rei assinou essa lei aí permitindo a liberdade de culto, né, tanto a católica quanto a protestante. Durante o processo de centralização política, né, algumas monarquias europeias adotaram o absolutismo, que é esse regime aí em que o poder é concentrado na mão do rei. Caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei, então os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis, declarar guerra e outros reinos. Mas ao contrário do que possa parecer, o poder do rei, ele tinha alguns limites. Né? Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição, pela existência de ministros fortes. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre seu súdito,
A reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando assim o fortalecimento do poder ao rei. Lembra que a igreja ela tinha uma forte influência, né, na política, então enfraquecendo o poder da igreja, então esse poder ele fica mais concentrado ainda nas mãos do rei, né, afastando o Papa das decisões. A política de caça às bruxas foi aplicada contra a população camponesa. Inicialmente, os reis espalhavam pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, né, de praticar bruxaria. Depois, com a desculpa de combater, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E essa forma estendia sua autoridade também no campo. Então, a gente percebe que essa política de caça às bruxas, né, que aí na desculpa de ir para o campo, né, perseguir mulheres condenadas de bruxaria, a gente percebe que não é muito um caráter religioso, é mais o caráter de aplicar medo, né, na população do campo, nas populações mais pobres, mais vulneráveis, para que elas obedeçam ao rei, né, elas não tenham coragem de se rebelar. Então, então eles instalam esse pânico nessas populações para poder dominá-la, né? E cada vez o rei ele reforçar mais o seu poder. Teóricos do absolutismo, né? Conforme os reis impunham sua autoridade em toda a extensão do reino, surgiram pensadores que refletiam sobre o absolutismo monárquico. Entre eles, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, ele era um filósofo inglês, né, autor de Leviatã. Então ele dizia, no princípio o homem vivia em estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares. Por isso a vida era uma guerra permanente de todos contra todos, e o homem era o lobo do homem. Então, para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam renunciado a todo direito e a toda liberdade em favor de um único senhor, que era o Estado absolutista. Então, o que ele queria dizer com isso? Que o rei tinha que ser absolutista por uma condição natural, que o homem era o lobo do homem. Então, o homem não tinha limites e a sociedade ela seria dizimada, um matando o outro, se não estivesse ali no topo alguém para controlar aquele povo. Então, isso confirmava o poder absoluto do rei dessa condição natural. Então, o rei absoluto era necessário para que a sociedade ela não se destruísse um matando o outro. Então, essa era a teoria de Thomas Hobbes. Jacques Bossuet era bispo francês e autor de A Política Tirada da Sagrada Escritura. Era uma teoria apoiada na Bíblia. Então, para Bossuet, o rei era o representante de Deus na terra, como tal, era infalível. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto de origem divina. Por isso, a teoria criada por Bossuet era chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Segundo essa teoria, o maior crime que um súdito podia cometer seria, então, de traição ao rei, que era chamado de lesa majestade. Então, nessa teoria de Jacques Bossuet, ele dizia que o rei era desígnio divino, né? Deus havia escolhido alguém, né, que era o rei, ele era infalível porque ele é escolhido por Deus, para governar todo aquele povo. E todo aquele povo devia obediência a esse rei porque ele era divino, né? E o súdito ele não podia ir contra o rei, não podia se rebelar contra o rei, porque era um crime de lesa majestade. No entanto, não era só um crime, era também um pecado, porque envolvia aí a religião. Então, tem essas duas teorias, né, que fundamentava aí o absolutismo. Essa teoria de Thomas Hobbes, que era o rei era desígnio natural, e essa teoria de Jacques Bossuet, que dizia que o rei era desígnio divino. Né? Então, nós vamos continuar falando sobre os reinados absolutistas, né, na próxima aula. Né? E por hoje é só isso. Até mais.